Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Gênesis. Quero extrair alguns princípios acerca do nosso tema no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 4. Gênesis capítulo de número 4. Todos encontraram? Amém? Observe algo, diz assim a palavra de Deus. Verso de número 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão, um homem. Alcancei do Senhor um homem. Aqui nós precisamos entender algo. Quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que ele volta para a porta do jardim do Éden, para o Oriente. Amém? E ali ele se casa. Sim ou não? Olha só. Verso de número 16. Você está aí? Diga amém. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden, na porta. E conheceu Caim a sua... A pergunta é, Caim casou com quem? Então pergunte, Caim casou com quem? Com a sua irmã. Não é a sua irmã, é a irmã dele. Amém? Que irmã, pastor? É porque, observe, é que a gente lê a Bíblia sem prestar atenção. Você está aí? Diga amém. Olha só. Quando o capítulo 4 narra Eva dando graças porque alcançou do Senhor um homem. Mas dentro do jardim, eles já tinham tido filhas mulheres. Como é que eu sei disso? Pela disciplina do Senhor para com Eva. Qual que é a disciplina do Senhor para com Eva? Eu multiplicarei as suas dores de parto. Só pode multiplicar aquilo que já existe. Você está aí? Diga amém. Porque não tem como multiplicar do zero. Olha só, verso de número 16, do capítulo 3. Capítulo 3, verso de número 16. Olha só. Multiplicarei grandemente. O Senhor à mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Observe, Deus está dizendo que vai multiplicar a dor. Diga assim, por quê? Porque ela já teve dor. Mas agora, quando ela for dar luz filhos, essa dor será multiplicada. Você está aí? Diga amém. Acho que você não pegou, né? Então ela diz assim, no verso 4. Conheceu Adão, a sua mulher Eva, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, porque até então não tinha alcançado nenhum homem. Você está aí? Diga amém. Então observe, quando Caim mata Abel, a turma toda é expulsa do jardim do Éden. Quando Caim mata Abel, ele volta para a porta do jardim, e eles ainda estão na porta do jardim. Diga assim, por quê? Na esperança de poder entrar outra vez. Você já viu a ideia? Quem aqui já assistiu a Xena? Passava na televisão, Xena, a princesa guerreira. Todo mundo já assistiu, né? Que ele passou uns 40 anos de seguido. Lembra, ou a Xena, ou Conan o Bárbaro, quantos? Lembra de um dos episódios em que aparecia uma
uma floresta onde só havia mulheres. E as mulheres eram um reino só de mulheres, sim ou não? Quem lembra disso aí? É chamado Amazonas. Isso é mitologia grega. Assim como o Conan também é mitologia grega, né? O Conan, segundo a mitologia grega, é filho de um deus. Ele é meio homem e meio deus. Observe. Da onde veio essa ideia dessa mitologia? Da Bíblia. Porque observe, em volta do jardim do Éden há uma floresta. E quem é que habitava essa floresta? As filhas de Adão e Eva. Porque Adão e Eva não tinham tido nenhum filho homem. Caso contrário, você vai ter que admitir que havia gente na terra antes de Deus criar Adão e Eva. Você está aí? Diga amém. E a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, eu vou multiplicar as dores de parto. Qualquer número multiplicado de zero é o quê? Zero. Não tem como multiplicar o que não existe. Se Deus vai multiplicar, já existia. Você está aí? Diga amém. Conseguiu pegar ou não? Você não precisa crer nisso, amém? Fica tranquilo. Fica aí, só estou te dando uma informação. Olha para mim, olha para mim. Existem informações que não vai mudar a sua vida em nada. Essa é uma delas. O que muda a sua vida? Nada, é só conhecimento, amém? O irmão levantou a mão? Correto. Não, com pouca dor. Antes do pecado. Uma coisa que as pessoas não entendem, olha só. O nome Adão, diga assim, Adão, quer dizer humanidade. Não fala de é um homem específico, mas é a humanidade. Observe, olha como é que diz a Bíblia. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por isso que todos morreram. Sim ou não? Agora observe, se foi Adão que pecou, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? É que Adão representa toda a humanidade. Se ele pecou, toda a humanidade pecou também. Por isso que Cristo é o último Adão. Diga assim, por quê? Porque se ele não pecou, todos aqueles que creem nele também não terão pecados, porque ele vai tirar o pecado. Você entendeu? Mas só complicou, né? Esquece que eu te falei, irmão. Vamos para o nosso assunto. Isso aqui só complicou. Olha só, vamos lá. 2. E deu à luz mais a seu irmão. Nós estamos em Gênesis 4:2. Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Você está aí? Diga amém. 3. E aconteceu que ao cabo de dias, diga assim, passado uns dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Diga assim, passado uns dias. Passado uns dias do quê? Do quê? De algum acontecimento. O que mais? Diga assim, da data marcada. Eles estão atrasados. Você está aí? Diga amém. Diga assim, porque existia uma data para eles entregarem a oferta. Eles já se atrasaram. Aí eu te pergunto, quem foi que disse para eles que tinha que levar a oferta? E quem foi que disse para eles que tinha uma data marcada?
A primeira coisa que você tem que entender é que Caim e Abel não tem Bíblia. Que nem você tem. Amém? Você está lendo a história de Caim e Abel. Caim e Abel não tem Bíblia. Então toda a informação bíblica para eles não serve de nada. Eles não têm Bíblia. Como é que eles sabiam que tinha que levar uma oferta? E como é que eles sabiam que tinha uma hora marcada? Foi o pai deles que ensinou eles. Você está aí? Diga amém. Quem foi que ensinou? Adão. A pergunta é, quem foi que ensinou Adão? Quem que você acha que ensinou Adão? Deus. Como é que você acha que Deus ensinou Adão? Agora observe. Deus não ensinou Adão sobre a oferta antes de Adão pecar. Diga assim, por quê? Não precisava. Todas as ofertas são tipos de Cristo. São tipologias de Cristo. E Cristo só aparece no cenário depois do pecado. Agora observe. Lembra que Deus vestiu Adão e Eva? Sim ou não? Com a roupa? Que roupa que era? Pele de animal, sim ou não? Então Deus matou o animal. E não sei se você percebeu, mas Deus veio no jardim. Lembra? Olha só, olha só. Volte aí, volte aí. Capítulo 3, verso de número 7. Está aí, diga amém. Logo depois do pecado. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Irmão, Deus está no jardim, andando. Você está aí? Diga amém. Você está aí? Diga amém. Então observe, Deus vai pegar esse animal. E Adão está vendo. Sim ou não? Sim ou não? Porque antes de Deus matar o animal, Deus conversa com Adão, então eles se encontram. Deus pega o animal. Deus mata um animal. Você acha que Deus não está explicando para Adão o que ele está fazendo? Sim ou não? Deus tira a pele do animal, derrama o sangue. Olha só, no verso de número 21. Capítulo 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e diga assim, túnicas de peles. Não é uma pele só. Está aí ou não está aí? Sim ou não? Quantos animais Deus matou? Não dá para saber quanto matou, mas são peles. Então observe. Agora você imagine, você precisa entrar no texto para você entender. Imagine Adão olhando, porque até agora, olhe para mim, os animais não comem carne. Todos os animais são herbívoros. Você está aí? Diga amém. Porque Deus não deu os animais a comer carne. Se você vê a criação, Deus diz que os animais se alimentarão das árvores, dos frutos das árvores. Então o leão não come carne, eles não comem carne. Então nenhum animal morreu até agora. Você está aí? Diga amém. E Adão é o responsável por todo o jardim, nenhum animal morreu.
Aí vem Deus, pega um animal e mata. Imagine Adão olhando aquilo. E Deus explicando para Adão: Adão, como você pecou, agora um inocente tem que morrer para cobrir o seu erro. Você está aí? Diga amém. Derramou o sangue. Então, Deus ensina a Adão. Você está aí? Diga amém. Adão ensina Caim e Abel. E olhe para mim. E Adão contou toda a história para Caim e Abel. Ele contou a história que ele tentou cobrir o pecado com folhas. Ele fez um avental que Deus não aceitou. Que o próprio Deus veio e fez para ele roupas de peles de animais, matando os animais. Você está aí? Diga amém. Caim e Abel entenderam. E ficou uma data marcada para que eles oferecessem a Deus alguma coisa. E aí o texto no verso 3 diz: e aconteceu que ao cabo de uns dias, passado uns dias da data que havia sido marcada, você está aí? Diga amém. O Caim trouxe do fruto da terra, verso 3, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olhe para mim. Você precisa entender algo precioso aqui. Olha como é que o texto diz. Olha como é que o texto diz. E atentou, ou seja, atentou o Senhor para Abel. Primeiro para Abel. Você está aí? Diga amém. Depois para a sua oferta. É assim que está escrito? Sim ou não? Sim ou não? Verso de número 4, finalzinho do versículo. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então olhe para mim. Deus não recebe a oferta. Deus recebe primeiro Abel. Você está aí? Diga amém. Deus não rejeita a oferta de Caim. Deus rejeita primeiro Caim. Você está aí? Diga amém. Diga assim: por quê, pastor? Porque aquilo que eu trago nas minhas mãos diz para Deus quem eu sou. Porque olhe para mim. Abel está se oferecendo ao Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia não diz: e Abel se ofereceu ao Senhor. A Bíblia diz que Abel levou uma oferta. Caim está se oferecendo ao Senhor? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que Caim levou uma oferta. Eles não estão oferecendo a si mesmos. Eles estão oferecendo uma oferta. Se eles estão oferecendo uma oferta e não estão oferecendo a si mesmos, por que Deus está rejeitando eles? Eles podiam dizer assim, ó: uai, o senhor não precisa me aceitar, não estou me oferecendo. Estou oferecendo uma oferta. O senhor vê se aceita ou não a oferta, não eu. Você está aí? Diga amém. Mas observe, aquilo que nós trazemos nas nossas mãos para o Senhor, diz para Deus quem nós somos. E você pode ser aceito ou não pela oferta que você tem nas mãos. Diga assim: por quê? Porque ela revela onde está o seu coração. Agora olhe para mim, aonde está o problema? Diga assim: onde está o problema? Os irmãos estão dormindo já? Podemos voltar a dormir, né? Diga assim: onde está o problema? O problema é que Caim é imitador de homens. Diga assim: por quê? Porque ele insiste em oferecer outra vez o produto vegetal.
Lembra que quando Adão pecou, ele fez roupa de folha de figueira? Sim ou não? Então, observe, ele cortou os galhos da figueira. Você está aí? Diga amém. Esses galhos da figueira morreram. Sim ou não? Mas Deus ensinou, não. Folha, o vegetal não vai cobrir pecado, tem que derramar sangue. Por que o próprio Adão não pensou em matar um animal? Ele tem todos os animais lá no jardim. Por que ele mesmo não pensou em matar um animal, tirar a pele e fazer uma roupa para ele? Por que ele foi para a folha de figueira? Simples. Porque Adão não achava justo um animal que tem vida, tem sangue, morrer por causa do erro dele. Essa é a maior pregação de Deus para Adão. Está vendo? Todas as vezes que você peca, um inocente vai morrer. O sangue vai ser derramado na terra. Você está aí? Diga amém. E Caim decidiu imitar Adão. O homem Adão. Caim é um imitador de Adão. Ou seja, observe, ele tenta oferecer outra vez o produto vegetal. Você está aí? Diga amém. Abel é um imitador de Deus, porque Abel já foi e derramou o sangue. Agora olhe para mim, qual oferta custou mais? A de Caim ou a de Abel? Vou perguntar de novo, qual oferta custou mais? A de Caim ou a de Abel? A de Caim. Diga assim, por quê? Porque a de Abel, irmão, Abel não fez nada. Por quê? Porque ele tinha lá as ovelhas, a ovelha criou. Ele pegou a primeira ovelhinha e levou. Qual foi o sacrifício dele? Nem levar, porque o bichinho vai andando. E a de Caim? Caim teve que preparar a terra, Caim teve que lavrar a terra, Caim teve que plantar a semente, Caim teve que esperar produzir. Você está aí? Diga amém. Caim teve que colher e Caim teve que levar. Você está aí? Diga amém. Qual que é o problema? Por que Caim fica indignado quando Deus não recebe a oferta dele e recebe a de Abel? Porque ele falou assim, eu tive muito mais trabalho. Como que pode? A oferta dele nasceu sozinha. Ele não fez nada. Nem trazer para cá ele trouxe, porque ela veio andando. E eu estou cultivando a terra a tempo. Olhe para mim. Isso aqui fala de pessoas que querem ser justificadas com o seu próprio esforço. Caim é o tipo de gente que quer ser justificado diante de Deus pelas suas obras. Você está aí? Diga amém. Abel é o tipo de pessoa que é justificado diante de Deus pela graça. Diga assim, por quê? Não fez nada. Você está aí? Diga amém. Não te espanta o fato do cara vir trazer uma oferta para Deus e Deus rejeitar ele? Sim ou não? Porque olhe para mim, presta atenção. A Bíblia diz que nós precisamos honrar a Deus. Diga assim, honrar a Deus. Pastor, o que é honra a Deus? É dar muito dinheiro a Deus? Não, não necessariamente. A honra sempre é mediante o que eu tenho e o que eu posso fazer. Você está aí? Diga amém. Observe. A honra não está ligada com a quantidade necessariamente, mas sim com a capacidade de cada um. Observe. Às vezes, para algumas pessoas, entregar para Deus 10 mil reais, ou como eu falei com o pastor, o irmão lá que dizimava, não dizima mais hoje, ele continua dizimando, mas as suas empresas tiveram um faturamento menor. O irmão que dizimava 80 mil, você sabe o que é um dízimo de 80 mil reais por mês?
Pois é, o irmão dizimava isso. Esse irmão, olhe para mim, esse irmão não dizimava mais do que eu, que dizimava R$120 na época. Como assim, pastor? Não dizimava. Diga assim, por quê? Porque não está ligado à quantidade que se oferece, está ligado à quantidade que se pode oferecer. 10% da renda dele é 80 mil. 10% da minha renda era 120. Quem ofereceu mais? Ninguém. Os dois ofereceram 10%. Você está aí? Diga amém. Conseguiu pegar ou não? Ah, o irmão que ofereceu. Não. Os dois. Então, observe. Em relação aos dízimos, a honra dele e a minha honra era a mesma. A diferença é que ele entregava um fardo de dinheiro e eu entregava 2 notas. Consegue entender ou não? Então olhe para mim. O que é honra, pastor? É aquele que entrega muito? Não. É aquele que faz o que tem que fazer dentro das condições que tem. Observe, lá na nossa igreja, em Balneário, nós temos o costume, nossas crianças também, há um culto para as crianças, né? Não é uma escolinha, é um culto mesmo, onde elas aprendem a palavra, e no culto das crianças tem oferta. Você está aí? Diga amém. Porque olha como é que a Bíblia diz: ensine a criança o caminho que ela deve andar. Agora que é a hora de ensinar, você não quer ensinar? Difícil é eu que tive que aprender a ofertar depois de velho. Se ensinar a criança no caminho, ela não vai se desviar. Então, no culto delas tem oferta. Aí outro dia, eu peguei a oferta das crianças e chamei os irmãos, nós estávamos no culto, eu falei: irmãos, o que você acha da oferta das crianças? Da oferta das crianças? Aí, um falou uma coisa, falou outra. Aí eu falei: irmãos, é o seguinte, vamos aqui fazer uma conta simples. Peguei o valor da oferta que nós tínhamos tirado no culto no domingo. Era R$1.000 e poucos, não lembro direito quanto que era, R$1.000 e poucos. Só sei que nós fizemos uma conta e dividimos pelo número de pessoas que tínhamos. Deu assim, em torno de, acho que R$4 por pessoa, R$3 por pessoa, não deu mais que isso, deu pouquinho. Aí pegamos a oferta das crianças, que, se eu não estiver enganado, deu R$6 e alguma coisa. E aí dividimos pelas crianças, deu ali 30 centavos para cada uma, 40 centavos, eu não sei quanto que deu direito, só sei que deu uma diferença muito grande. E aí eu te perguntei: quem foi que honrou mais a Deus? Nós adultos ou as crianças? Aí todo mundo respondeu: os adultos, né? Porque o valor deu mais por pessoa. Eu falei: agora observe, quanto é que você ganha por mês? 1.900, 2.000, 3.000, 5.000. Quanto é que a criança ganha por mês? Aí uns pensou: meu filho ganhou hoje R$1 no mês todo, dei para ele R$1. E o R$1 que o pai deu no mês todo, ele pegou e ofertou. Você está aí? Diga amém. Aí eu perguntei: quem foi que honrou mais a Deus diante da condição que tem? Porque as pessoas falam assim: hoje eu vou dar a oferta da viúva. O que é a oferta da viúva? A oferta da viúva é tudo. Por que a viúva honrou a Deus mais do que aqueles que depositavam ouro e prata em abundância? Jesus disse: porque os que depositavam ouro e prata em abundância, depositavam do que lhes sobrava. Diga assim: do resto. E Deus não é porco para comer resto. Você está aí? Diga amém. A viúva deu só 2 moedinhas, mas era de tudo o que ela tinha. Observe,
a honra dessa mulher é muito mais do que aqueles que jogavam quilos de ouro lá dentro. Porque os que jogavam quilos de ouro, jogavam porque sobrava. E a mulher da sua pobreza tirou a mais profunda honra que ela podia oferecer. Você está aí? Diga amém. Agora, olhe para mim. Eu quero ensinar você a se dar bem diante de Deus. A ficar bem diante de Deus. Você está aí? Diga amém. Nós não vamos tirar a oferta aqui. A não ser que o pastor tire. Eu não vou tirar a oferta. Observe. Quando você vem para o culto e você vai oferecer a sua oferta, você oferece do quê? É do que sobra? Ou você realmente tenta honrar a Deus com aquilo que você tem? Seja sincero. Amém. Porque olhe para mim, irmãos, essa questão de finanças, assim, ó, tem gente que diz assim, ó, se eu um dia tiver um salário de 10 mil, então eu vou fazer isso, vou ofertar aquilo, aquilo outro. Diga assim, onde está o problema? Pergunta, onde está o problema? Nunca vai ter. Diga assim, por quê? Porque o princípio é, seja primeiro fiel no pouco que você tem, para você ser colocado sobre o muito. Deus te dá R$1.000, você não consegue honrar Ele com 1.000? Nunca vai para o muito. Você entende ou não, irmãos? Observe. E aqui também entra a questão de gerenciamento de finanças, né? Porque eu não estou falando de você tirar dinheiro do pão dos seus filhos. Ah, pastor, vou tirar da boca. Não é isso, né? Porque o que o pastor está falando aqui é sério, irmãos. Enquanto você não aprender a gerenciar seu dinheiro, você nunca vai honrar ninguém nem nada. Porque sempre, nunca vai sobrar, nunca vai ter dinheiro para nada. Você consegue entender? Não sobra dinheiro para pagar água, para pagar luz, para pagar... Não sobra. Olha como é que eu faço. Eu já estabeleci. Vou te ensinar como é que eu faço com o meu dinheiro. Porque eu não ganho fixo, amém? Eu não ganho fixo. Então tem mês que eu ganho um tanto, tem mês que eu ganho outro tanto. Porque eu vivo dos seminários que eu ministro. Eu ainda não tenho salário da igreja. Eu vivo dos seminários que eu ministro, das aulas. Eu tenho uma escola online, né, que eu tenho os alunos online que estudam comigo semanalmente. Então eu vivo disso. E cada mês é um valor diferente. Como é que eu faço? Eu criei uma planilha, diga assim, uma planilha. Essa planilha, eu pré-estabeleço os meus gastos em porcentagem. Então eu já pré-estabeleci 5% da minha renda é para comprar roupa. Então eu tenho lá entrada, está zerado. Aí 5% roupa. 5% eu guardo para fazer uma viagem por ano. Você está aí? Diga amém. 5% eu guardo para levar a minha esposa para jantar, para passear com ela pela cidade. Consegue entender ou não? Aí eu vou colocando as porcentagens. Tantos por cento saúde, eu não pago plano de saúde. Você está aí? Diga amém. Mas eu tenho uma porcentagem mensal que vai para a saúde. Tantos por cento é para o carro. E 25% da minha renda eu distribuo entre dízimos, primícias, ofertas e esmolas. Você está aí? Diga amém. Então olha só. Entrou R$1.000. Eu já sei quanto que eu tenho que... Porque observe. O que eu tentei fazer? Nenhuma renda minha vai ser maior... Nenhum gasto meu vai ser maior do que eu ofereço ao Senhor. Eu decidi isso. Você está aí? Diga amém. Então, eu não vou gastar com nada mais do que eu... Primeiro, a minha maior despesa vai ser o Senhor. Então, entrou R$1.000. Automaticamente eu sei que 100 é dízimo. Sim ou não? Mas ainda tem 150 que eu tenho que dividir entre primícias
ofertas e esmolas. Consegue entender ou não? Gerenciamento. Eu não espero sobrar para ver o que eu vou dar para Deus. Diga assim, por quê? Porque isso é resto. Quando entra, a primeira coisa que eu faço já é tirar o que pertence a Deus, em dízimos, primícias, ofertas e esmolas. Essa oferta que eu fiz semana passada não está incluída, porque essa oferta aí é outro tipo de oferta. São 53 tipos de oferta que você pode fazer, cada um para um propósito. Você consegue entender ou não? Então olha só, como é que as pessoas normalmente fazem? Primeiro elas vão fazer tudo que tem que fazer. Depois, se sobrar alguma coisa, vem e traz o que sobrou para o Senhor. É resto. Nós temos que inverter. Você está aí? Diga amém. Amém, irmãos? Estou falando do que eu faço. E eu estou falando do que eu faço porque eu ganho bem. Amém, irmãos? Então, talvez para você não dê por causa da sua renda. Mas estabeleça o primeiro para o Senhor. Não queira oferecer ao Senhor o que te sobra. Irmãos, nossas atitudes falam muito. Nós estamos vendo um homem que foi rejeitado por Deus, porque foi levar uma oferta. Olha a intenção do cara, eu quero levar uma oferta para Deus, e Deus rejeita ele. Porque, olhe para mim, tem pessoas que é melhor não dar. Posso repetir? Há pessoas que é melhor não trazer a oferta. Diga assim, por quê? Porque a oferta revela o que tem no coração. É melhor se não trouxesse. Quando nós viemos trazer resto para Deus, está revelando o que tem dentro de nós. E aí, irmão, é cada um por si, amém? Você tem que avaliar você. Como é que eu lido com as ofertas para Deus? Eu honro a Deus? É o meu primeiro, é o meu melhor? Ou é o meu resto? É o que sobrou? Porque olhe para mim, enquanto nós não aprendermos a colocar Deus como prioridade, irmãos, a gente vai ter problema com essa área. Você está aí? Diga amém. Eu gosto do texto de Provérbios 3:9 que diz assim, ó: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Você já leu esse texto, sim ou não? Sim ou não? Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens, com aquilo que eu possuo, e com a primeira, diz assim, primeira parte de todos os meus ganhos. E então se encherão de vinho os seus lagares e transbordarão os seus celeiros. Onde está o problema? É que nós até damos, mas nós damos o que sobra, não é o primeiro. O senhor conseguiu pegar como que eu faço, pastor? O senhor entendeu como que eu faço as minhas finanças? Então, ou seja, olha, não é o dinheiro que me domina, sou eu que domino o dinheiro. Então, olha só, tem lá 5% da minha renda para roupa. Ganhei R$1.000. Quanto é que eu posso gastar com roupa? 50. Ah, mas eu quero comprar a calça de 100. Então espera 2 meses. Consegue entender ou não? Mas aí eu tenho outro princípio. Diga assim, qual? Só compro à vista. Irmão, mas o senhor tem dinheiro? Não. Tem coisa que eu espero 2, 3 meses. E aí é assim, ó: dinheirinho, papelzinho, roupa, grampeado, gaveta. O outro mês, roupa, grampeado, gaveta. Até eu juntar o dinheiro que eu quero para ir lá comprar o que eu quero. Diga assim, por quê? Porque não é o dinheiro que me domina, sou eu que domino o dinheiro. Você consegue entender ou não? Sim. Olha só,
Aí, 5%, vamos colocar, estou fazendo uma conta de R$1.000, amém? De quanto? 5% é para mim passear com a minha esposa e comer fora. Quanto que eu tenho no mês para comer fora? R$50. Vou comer cachorro quente. Ah, mas eu queria ir naquele restaurante lá chique, só que lá é R$200. Quer ir, meu amor? Quero. 4 meses. Você está aí? Diga amém. Pastor, mas é muito ruim viver assim. Olha para mim. É ruim no começo. Depois não é mais. Diga assim, por quê? Você não tem preocupação. Você não tem dívida. Sua vida é outra. Você consegue entender ou não? E eu ainda faço investimento. Investimento não. Eu não vou dizer poupança que eu não coloco no banco, mas eu tenho uma parte da minha renda que é para me ajuntar. %10 da minha renda. O certo não deveria ser 10, o certo deveria ser 20. Diga assim, por quê? Porque é o princípio que Deus ensinou a José. 20%. Se você juntar 20% da sua renda todos os meses, se porventura por um tempo vier a fase das vacas magras, você prospera. Diga assim, por quê? Porque a Bíblia diz que José comprou todo o Egito para Faraó no tempo das vacas magras. Diga assim, por quê? Porque soube poupar no tempo das vacas gordas. Se você é do tipo de pessoa que tudo que vem na sua mão, você torra. Tem gente que é assim, né? Chegou no final do mês, sobrou um dinheirinho, o que eu vou comprar? O que eu vou comprar? Sobrou um dinheiro, o que eu vou comprar? Fica doido. Eu posso mandar. Sim, eu posso mandar mesmo. A saúde, como é que eu faço? Mas aí eu teria que gastar, olha só, mais 50% que vai, 5% que vai acumulando. Gaveta. Olhe para mim, irmãos. Olhe para mim, presta atenção. Eu uso a gavetinha, amém, irmãos? Eu queria mesmo era o colchão, mas tô com dó de rasgar o colchão. Olhe para mim, por que gaveta? Porque, irmãos, banco para quem não tem controle financeiro é uma armadilha. Eu tenho conta em banco, amém? Eu uso pouco. Eu uso o cartão só quando precisa, Mas eu já quebrei muitos cartões. Porque cartão de crédito e demônio é quase a mesma coisa. Leva você para o buraco do mesmo jeito. Você consegue pegar ou não? Então olha só. Se eu te disser, irmão, o quanto eu tenho guardado para a saúde, você vai ficar escandalizado. E eu guardo hoje com consciência tranquila. Diga assim, por quê? Porque eu honrei a Deus com toda a renda que eu recebi. Então, olha só. Seguro de carro. Eu não faço seguro de carro. Ué, pastor, e se bater o carro, se roubar o carro? Observe. Eu faço a cotação do seguro. Sim ou não? Dá lá. 5 mil por ano. Você divide isso por mês, dá quanto por mês? Vamos colocar um valor exato, né? 6 mil por ano, dá quanto por mês? R$500. O que eu faço? Em vez de eu pagar o seguro do carro, eu guardo os 500. Para o carro, é para o quê?
para o carro. Você está aí? Diga amém. Com 2 anos pagando seguro, eu tenho 12 mil reais. Diga assim, por que o senhor faz isso? Pergunte, por que o senhor faz isso? Porque eu paguei seguro 5 anos, nunca usei. E 5 anos pagando seguros dá quanto? 30 mil reais. Eu compro outro carro. Você está aí? Diga amém. Agora, final do ano, eu vou trocar o carro. Você está aí? Diga amém. Com dinheiro do quê? Que eu usaria no seguro. Não estou aconselhando você não fazer seguro, amém? Você faz se você quiser. Agora olha só, na minha cidade, o índice de roubo de automóvel é quase zero. Porque os carros ficam nas ruas. Como é uma cidade vertical, é a cidade mais vertical do país. Balneário Camboriú. Não tem garagem para todos os carros. Os carros ficam nas ruas. Todas as ruas são monitoradas por câmeras. Não se rouba carro. Então observe, na minha cidade não se rouba carro. Não existe roubo de carro. O mais que eu posso usar o seguro é para acidente. Agora me diz para mim qual é o acidente que eu vou causar andando dentro do limite de velocidade que vai me custar mais de 6 mil reais por mês, por ano. Às vezes eu uso por causa da minha esposa, que dá uma raladinha ali, uma raladinha aqui, né? Mas é... Você está aí? Diga amém. Mas olha só, o que eu quero que você entenda? Olha para mim, por favor. Deixa eu tomar um café. Senão a cabeça não pensa. O que eu quero que você entenda? Que sou eu que dou destino a cada centavo que vem às minhas mãos. Eu não sou refém de ninguém nem de nada. Não sou refém de instituição financeira. Não sou refém das minhas vontades. Consegue entender ou não? Irmãos, e consigo honrar a Deus com a primeira parte. Na minha planilha, o primeiro é: Senhor, a soma de tudo, 25%. Ponto final. Depois é que eu vou pensar nas outras coisas. E aí, conforme entra a entrada, já calcula certinho o que eu tenho que poupar. Você consegue entender? Sim ou não? Agora, diga assim, onde está o problema? Na desorganização. Se você é desorganizado, você nunca vai ser próspero, independente do que você ganha. Prosperidade não está no quanto você ganha. Prosperidade está no quanto você consegue gerir o que você ganha de forma correta. Vou repetir. Prosperidade não está no quanto você ganha. Prosperidade está no quanto você consegue gerenciar o que você ganha de forma correta. Por exemplo, você sabe quanto você gasta? Tem no papel anotado? Quantos tem anotado? Quanto gasta? Quanto gasta mesmo? Tudo. Foi na padaria, comprou uma bala. Então deixa eu dizer para você, você não sabe quanto você gasta. E o dia que você colocar no papel, você vai se surpreender. Te garanto. Eu lembro quando eu comecei a fazer isso. Olha só, irmãos, olha só, presta atenção. Olha como é que é sério isso. Quanto tempo de trabalho um cidadão brasileiro precisa pagando INSS para aposentar? 35 anos. Você está aí? Diga amém. Quanto é que esse cidadão vai receber?
Um salário. Quanto é que é o salário? 35 anos, observe. 35 anos, depositando uma quantia X, que dá quase 20% do que se ganha, para receber um salário. Se você conseguisse, você colocar em uma poupança simples o mesmo valor que você paga de INSS em 9 anos, quantos anos? Você teria uma renda de R$5.000 por mês. Por causa do juro composto. Já imaginou você com um salário de 5.000 por mês? Bom ou não é bom? Sim ou não? Dá para viver, não dá para viver, irmãos? Em 9 anos. Agora, olha para mim. Quanto tempo faz que você paga o INSS? Se tivesse feito isso desde o começo, já estaria tranquilo. Agora olha para mim. Por que o governo força você a pagar o INSS? Diga assim, por quê? Porque, primeiro, porque ele sabe que se deixar na sua mão o dinheiro, você não vai poupar. Segundo, porque é lucrativo para o governo. Porque ele pega o seu dinheiro e deveria aplicar, né? Não sei se aplica, mas deveria aplicar. Ele empresta, ele pega e empresta aqui juro. Eu tenho um amigo meu, Eduardo Fresneda, foi ele que me ajudou com minhas finanças. Porque eu não era organizado, eu era totalmente desorganizado. E ele tem 35 anos. Quantos anos? 35 anos. Daqui 5 anos, ele pode parar de trabalhar. E ele vai viver bem, muito bem, aliás, que ele tem uma renda alta, porque fazem 5 anos que ele começou a gerir as finanças dele de forma a não depender do mercado financeiro. Estamos falando de uma pessoa que chegou na minha cidade, Cruzeiro do Oeste, com um fogão, aliás, com um bujão, sem fogão, e 2 trocas de roupa. Hoje, 5, 6 anos depois, ele é um dos maiores construtores da cidade, tem várias empresas. Pastor, como ele conseguiu essas empresas? Irmãos, acredite, você não sabe o que pode acontecer quando você conseguir gerenciar o seu emprego, a sua renda. Olha a minha mãe. Minha mãe trabalhou a vida inteira como cozinheira, sempre ganhou salário mínimo. Comprou 2 casas. Comprou 2 casas. À vista. E é incrível, irmãos. Eu ganho. Hoje sou eu que sustento a minha mãe. Mas quando a minha mãe trabalhava, eu ganhava 10 a 15 vezes o que ela ganhava. E você sabe quem é que emprestava dinheiro para quem? Era ela para mim. Aquilo me deixava indignado. Eu não entendia. E irmãos, eu ia lá, mãe, estou precisando de R$1.000. Eu tenho filho. Mãe, estou precisando de 1.500. Eu tenho filho. Mãe, eu tenho filho. Como que tem? Simples. Uma pessoa simples. E no caso dela, ela nem aprendeu a gerenciar. Ela só aprendeu a não gastar à toa. Você está aí? Diga amém.
Fala assim pro irmão, fala: meu irmão, você precisa gerenciar urgentemente o seu dinheiro. Senão, o seu dinheiro vai gerenciar você. Fala para ele: e o seu dinheiro é um péssimo senhor. Você está aí? Diga amém. Então olha só, observe. Caim é reprovado. Por quê? Porque ofereceu para o Senhor o que não deveria oferecer. Você está aí? Diga amém. Abel é aceito. Olhe para mim, irmãos. Olhe para mim e seja sincero. É que a gente essa questão de financeira e de organização financeira, nós assim meio que vamos protelando, né? Vamos protelando, vamos procrastinando, vamos empurrando com a barriga para não resolver o negócio. Mas nós precisamos resolver. Amém, irmãos? Amém? Sim ou não? Amém. Olha só. Nós precisamos começar a oferecer a Deus o nosso melhor. E a primeira parte. Isso só é possível se você gerenciar. Caso contrário, você vai continuar oferecendo o resto para o Senhor. Onde está o problema? Você gosta de receber resto? Você fica feliz em receber resto? Consegue entender? Por que Deus ficaria? Ah, mas Ele é Deus. Nós colocamos assim, ó. Como Ele é Deus, Ele tem que aceitar qualquer coisa. E não é assim, irmãos. Deus não é um ser humano. Mas Deus tem sentimentos, sim ou não? Nós vemos a ira de Deus, sim ou não? Nós vemos a alegria de Deus, a alegria do Senhor, nossa força. Ele tem sentimentos. Qual é o seu sentimento quando você percebe que alguém está oferecendo ou tratando você como o resto? Então, às vezes, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você vem ao altar trazer uma oferta e Deus não fica feliz com você. Deus fica triste. Diga assim, por quê? Porque o que você trouxe é o resto. E eu não estou falando em quantidade. Consegue entender? Não, quem deu a moedinha é o resto. Não, não é isso. Porque às vezes a moedinha é tudo que tem. É questão de você realmente organizar a sua vida para você colocar Deus em primeiro lugar. Consegue entender ou não? E você não vai conseguir fazer isso enquanto você não aprender a gerenciar suas finanças. Deixa eu te perguntar. Você me responde com sinceridade. O que você oferece ao Senhor é o primeiro que você tira? Sim ou não? Quem tira o primeiro para o Senhor? Aleluia. Temos 5 heróis. Você está aí? Diga amém. Porque é uma questão de atitude, irmão. Nós temos que entender isso. Aí as pessoas falam assim, pastor, mas no Novo Testamento Deus não se importa mais com uma oferta. Tá. E como é que você me explica Ananias e Safira? Vem comigo, deixa eu te mostrar isso. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 5. Os irmãos estão aí? Eu vou te explicar aqui certinho o que está acontecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Os irmãos estão aí? Você precisa ler o texto comigo, irmão, para depois você não sair falando que eu estou falando bobagem. Tudo que eu falei aqui, eu fiz questão de mostrar os textos para os irmãos. Olha só, nós vamos ler primeiro o verso de número 36 e 37, é os 2 últimos versículos do capítulo 4. Amém? Capítulo 4, verso 36 e 37, é os 2 últimos versículos, olha só. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé,
que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos, diga assim, Barnabé, vendeu uma propriedade, trouxe e depositou ao pé dos apóstolos. Observe, para você entender o texto do capítulo 5 de Ananias e Safira, você tem que entender isso aqui. Esse Barnabé é o cara que vai consolidar o apóstolo Paulo. Esse Barnabé tornou-se um homem de destaque no meio da igreja. Você está aí? Diga amém. Diga assim, por quê? Porque ele fazia o papel do Espírito Santo, ele é consolador, ele consolidava. Você consegue entender ou não? O que acontece? Esse homem trouxe uma herdade, uma propriedade e entregou ao pé dos apóstolos. No capítulo 5, Ananias e Safira tentam fazer o mesmo, com outro coração. Qual que é o coração deles? Eles estão pensando assim, ó, Barnabé só conseguiu crescer porque entregou uma propriedade. Se nós entregarmos também, os apóstolos vão nos colocar também em lugar de destaque. Você está aí? Diga amém. Olha só, verso 5. Mas, diga assim, irmãos, os capítulos da Bíblia às vezes atrapalham a gente. Amém? Você sabe que no original não tem capítulo nem versículo, né? É um texto corrido. Então, olha só. Vou ler o 37 e aí vou ler o 5:1 junto. Olha só. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. Mas um certo homem, você conseguiu que é a mesma história? Ele está contando uma para explicar a outra. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sendo-o também sua mulher, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Fez igualzinho o Barnabé fez. Amém, irmãos? Sim ou não? Não. Diga assim, por quê? Porque o coração era outro, a intenção era outra. Olha para mim, por isso que eu digo que tem pessoas que é melhor não trazer. Diga assim, por quê? Porque quando traz, Deus sabe o que tem no coração. Olha para mim, deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero comigo. Se Ananias e Safira não levam a oferta, se eles não levam, eles tinham morrido? Não. Por que morreram? Porque levaram. Olha só. 3. Disse então Pedro: Ananias, porque olha quem está por trás do ouro retido. Olha quem está por trás do ouro retido. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da propriedade? Quantos lembram de ontem? Lúcifer reteu o ouro e ele nos ensina a reter o ouro. Consegue entender ou não? Quem foi que encheu o coração de Ananias? Satanás, mentindo para o Espírito Santo. Olhe para mim. Sabia que tem muito crente que mente para o Espírito Santo? Porque diz estar oferecendo o melhor e não está. Diz estar oferecendo a primeira parte e não está. Diz estar oferecendo o que pode e não está. Sabe quem é que está por trás disso? Satanás. Olha só. 4. Guardando, olha o que Pedro está dizendo. Guardando-a na mão, não ficava para ti? Ou seja, se você não dissesse que ia trazer, era tua.
Ninguém ia te incomodar com nada, é sua. Onde está o problema? É que ele quis enganar o Senhor. E vendida não estava em teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Anania, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. O cara morre porque foi levar uma oferta. E Pedro ainda falou: se você guardasse a propriedade, era sua. Se você vendesse, o dinheiro também era seu, ninguém ia te molestar com isso. O problema é que ele quis entregar. E quando você estende as mãos para entregar, o que você está oferecendo revela quem você é. Lembra de Caim? Lembra de Abel? É o mesmo caso. Verso 6. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram, enterraram ele. Passado um espaço de quase 3 horas, diga assim, quase 3 horas. Irmão, ninguém tira da minha cabeça que a mulher, porque eles venderam, não venderam? Sim ou não? Retiveram parte da propriedade, sim ou não? Do dinheiro da propriedade. Ninguém tira da minha cabeça que ela foi fazer compra. Ela não estava junto. Foi para onde? Detalhe, chegou depois. Irmão, as irmãs que me perdoem, mas eu acho que ela foi fazer compra. Detalhe, foi para o shopping. Foi para o shopping da época, né? Foi para o shopping com o dinheiro que eles disseram que ia entregar para o Senhor. Olha só, vou ler de novo para você entender. Levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora. Verso 6. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? Ou seja, vendeu por esse valor mesmo? Pelo valor que o seu marido me entregou? E ela disse: sim, portanto, por esse valor mesmo. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços acharam na porta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja. E em todos os que ouviram estas coisas. Irmão, você sabe que às vezes eu acho que precisa acontecer algo assim, a gente temer a Deus? Mas olha só, o apóstolo Pedro deu uma chance para ela. Deu ou não deu? Foi por tanto que vocês venderam mesmo? Se ela fala assim, ó, não, na verdade eu já gastei uma parte ali agora com as botas, as bolsas, ela não ia morrer. Mas aí ela disse: não, é por tanto mesmo, foi o tanto que meu marido entregou. Pois bem, ele acabou de morrer. Aí eu te pergunto, olhe para mim, irmão. Se eles não trazem essa oferta, se eles não propõem trazer essa oferta, eles tinham morrido? Então eu posso dizer que eles morreram porque resolveram trazer a oferta. Pastor, aonde está o problema de trazer a oferta? É que a oferta revela o que está no coração. Quem é você? Lembre-se, Caim ofereceu a oferta, mas Deus não rejeitou a oferta primeiro. Deus rejeitou Caim. Porque quando eu estendo as mãos para dar, Deus não olha as minhas mãos, Deus olha dentro de mim. Você está aí? Diga amém. Você sabe por que tem gente que não prospera? Porque vive dando o resto para Deus. Sobra. Ou não consegue fazer com alegria. Olha como é que diz o texto: Deus ama o que dá com alegria. Aí vem
Nem aquele cachorro com raiva, que vai ter que entregar uma oferta, porque vai ter que entregar o dízimo. Deus, irmão, olhe para mim, entenda, não é só pegar o dinheiro e colocar lá no gasofilaço. O coração com que você faz isso é importantíssimo. Você está aí? Diga amém. Irmãos, dizimar com alegria, ofertar com alegria, oferecendo ao Senhor não o resto, mas algo que honre o Senhor. Você está aí? Diga amém. Isso aqui me espanta, irmão. Isso aqui me espanta. Um casal morreu dentro da igreja, por causa de oferta. Será que Deus não se importa com oferta? Pastor, Deus aceita tudo. Será que é assim mesmo? Hã? Não, querido. Não é assim. Você está aí? Diga amém. Nós precisamos entender. Há da parte de Deus, querido, um interesse na sua oferta. Por quê? Porque a sua oferta revela quem é você. A forma com que você pratica os tributos. E eu estou falando aqui de oferta, mas estou falando de dízimos, de primícias, estou falando de esmolas. Como é que você dá esmolas? Porque a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Consegue entender? Provérbios: o que dá ao pobre empresta a Deus. A Bíblia diz em Provérbios que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo perecerá. Consegue entender ou não? Como é que você dá uma esmola num sinal? Ih, lá vem esse cara pedir. É assim? Como é que você entrega as suas primícias? Com que coração? Como é que você dizima? Esse dinheiro vai me fazer falta. Vai mesmo. Ai que vai. Com esse coração vai mesmo. A primícia é uma oferta entregue ao sacerdote. Para quê? Eu não tenho tempo para te explicar tudo sobre as primícias. Talvez em uma outra oportunidade a gente fale sobre primícia. Eu não falei sobre primícia da outra vez? Ah, não estava. Posso repetir. É uma oferta entregue ao sacerdote. A primícia vem antes dos dízimos. Então primeiro você tira a primícia, depois você tira os dízimos. Para que é essa oferta? Vamos ler o texto? Vem comigo para Ezequiel 44. Faço questão de mostrar o texto. Ezequiel 44, verso de número 30. Os irmãos estão aí? Diga amém. Ezequiel 44, 30. Você está aí? Diga amém. E as primícias de todos os primeiros frutos, ou seja, de tudo aquilo que você colhe, de toda a oblação de tudo, todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote. Para quê? Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então olha só. Eles aqui, na época deles, eles não lidavam com moeda, com dinheiro, com papel. Então era tudo colhido em frutos, amém, irmãos? Então o dinheiro deles era esse. Colhia a primeira parte, ele trazia ao sacerdote. O sacerdote impõe as mãos sobre o primiciante e declara o quê? Que a bênção de Deus repouse sobre a tua casa. Porque quem faz a bênção de Deus repousar sobre a casa, não é Deus. Lembra que eu falei ontem do sacerdote? Sim ou não? A importância do sacerdote, do seu pastor, porque é o seu pastor que faz a bênção repousar sobre a sua casa. Quando você traz as primícias, e a oferta de primícias, eu não tenho tempo de te explicar, mas Deus disse assim, falando ao povo de Israel: quando vocês entrarem na terra que eu hei de vos dar, traga as primícias. Como assim traz as primícias? Se nós acabamos de entrar na terra, nós nem plantamos ainda, mas aqui que está.
eles entraram na terra colhendo. Porque em Israel dá 7 tipos de frutos. A primeira colheita é da cevada. E quando eles entraram na terra, já tinha, eles entraram colhendo. Eu vou te falar algo que você não vai acreditar, mas eu vou te falar. Olhe para mim, irmãos, presta atenção. Eles entraram colhendo, você está aí, diga amém. O que é primícia? É o princípio de eu colher o que eu não plantei. Porque há a lei da semeadura, sim ou não? Tudo que planta, colhe. A primícia leva você a colher até o que você não plantou, o que outro plantou. Diga assim, por que, pastor? Porque plantar e colher não é a bênção de Deus. Você está aí? Diga amém. Diga assim, plantar e colher não é a bênção de Deus. Plantar e colher, olhe para mim, vou te falar. Plantar e colher é consequência de maldição. Olhe para mim, irmão, vou te falar isso. Por quê? Pensa em Adão. Observe. Deus cria Adão, sim ou não? Olha só, pensa em Adão. Para criar Adão, o que Deus fez? Deus plantou um jardim. Sim ou não? Um jardim com todos os tipos de frutos. E Deus disse a Adão, quando Deus formou ele: de todos os frutos do jardim comerás livremente, é tudo teu. Aí eu te pergunto, o que Adão plantou para colher aquele jardim? Nada. Essa é a bênção de Deus. Adão chega colhendo, não plantou nada. Adão vive na bênção. Por quê? Porque ele colhe daquilo que ele não plantou. Adão peca, sim ou não? Aí Deus diz para ele: maldita é a terra por tua causa, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Agora você vai ter que plantar. Você vai plantar para colher. Conseguiu pegar ou não? O homem só precisa plantar porque a terra se tornou maldita. Então, o que é a bênção? Colher sem plantar. A primícia te leva para a bênção. A bênção não é uma bênção, é a bênção. Qual bênção? Colher sem plantar. Porque o povo entra na terra colhendo, não plantaram nada, mas já estão colhendo. Você está aí, diga amém. Então observe, quando você entrega as suas primícias, você entra na bênção. E quem faz repousar essa bênção sobre a sua casa é o sacerdote. Porque olhe para mim, irmão, preste atenção. Qual é a coisa maravilhosa de se plantar e colher? Eu plantei. É a lei da semeadura, eu tenho que colher, eu não plantei, sim ou não? Seria errado se eu plantasse e não colhesse. Então não tem bênção nenhuma aí. Isso é natural. Isso é natural. Todo que planta, colhe. Não tem bênção. O sobrenatural é se você colher sem plantar. Ou se você plantar e não colher. Deu algo errado. Sim ou não? Porque olhe para mim. Preste atenção. Pensa. O que tem de sobrenatural em plantar e colher? Eu plantei. Logicamente eu tenho que. Se eu plantar e não colher, então algo aconteceu. Fora da lógica. E aí é maldição. Você está aí? Diga amém. Agora, se eu não plantar e colher, também algo aconteceu fora da lógica. E isso é a bênção. Adão, irmãos, nós só precisamos plantar, trabalhar, derrubar o suor do rosto, porque o Adão pecou. Se não, irmão, pensa bem,
nós estaríamos no jardim do Éden. Deus plantou todo o jardim. Hã? O Adão e a Eva, né? Sim. Olha só. De forma prática. Como eu faço? Pode ser feita de várias formas, desde que seja o primeiro. Como eu faço? Visto que eu faço o meu balanço mensal, então eu entendo que eu colho os frutos mês a mês. Amém? Se você recebe salário por mês, você colhe mês a mês. O que eu faço? Quantos dias tem o mês? 30. Eu pego tudo que eu ganhei no mês, divido por 30, que me dá o que eu ganhei por dia. Pego o primeiro dia e entrego. Conseguiu entender ou não? Pastor, posso fazer por semana? Pode. Posso fazer por ano? Pode, né? Eu não faço por ano porque não tem, para mim não dá, porque não tem um mês que eu não como. Mas, por exemplo, são quantos meses no ano? 12, sim ou não? Eu posso dividir a minha renda anual por 12 e entregar o primeiro mês. Consegue entender ou não? São quantas semanas no mês? 4. Eu posso dividir o que eu ganho no mês por 4. Você faz da forma que o seu coração te direcionar, desde que seja o primeiro. Amém, irmãos? Como que eu faço? Como eu recebo por mês, eu divido por 30. Pego o primeiro, entrego. Você está aí? Diga amém. Vamos fazer uma conta para os irmãos entenderem. Ganho R$900 no mês. Quantos? Divido por 30. Dá quanto por dia? Pego os R$30 e entrego. É o meu primeiro dia de trabalho. Por exemplo, tem um discípulo meu que primicia na minha vida, e ele tem uma empresa, uma loja de açaí. Aqui tem açaí não? Esses negócios aí, açaí, churros, pão de queijo e tal. O que ele faz? Ele me chamou e disse: pastor, eu quero primiciar assim. O primeiro dia do mês, tudo que entrar na loja é minha primícia, independente. Digo, amém, é o primeiro dia, sim ou não? Então ele não divide por 30. Primeiro dia do mês, tudo que entra na loja, ele primicia na minha vida. É uma forma, desde que seja o primeiro. Amém, irmãos? Eu divido por 30 e entrego o primeiro dia de trabalho. Eu vou dizer para você, irmãos, a primeira vez que eu fiz isso, porque eu não entendia isso, não nasci assim. Esses princípios foram nos revelados de 8 anos para cá. A primeira vez que eu fiz isso, eu entreguei R$36 de primícia. Quanto? 36. Eu nem vou te falar quanto que eu entreguei antes de vir para cá, para você não escandalizar. Mas era o que eu ganhava. Tinha que fazer. Irmão, é que você já me conheceu, o pastor Borges. E aí para você, eu sempre fui assim. Você não tem noção, irmão, de quem eu era. Eu era a pessoa que quando eu passava na rua, os vizinhos da minha casa fechavam as portas. Você não tem noção do que Deus fez comigo, irmão. Você não tem noção do que Deus fez comigo. E eu acho que você nunca vai ter noção. E eu vou dizer para você, ainda que você não acredite, eu tenho um coração sincero para servir a Deus. Ofereço a minha vida a Deus, irmãos. Vou dizer para o pastor que falou ontem, que quando eu falei que eu vinha para cá a primeira vez, eu estava meio dormindo. Não foi só a primeira não, irmão. A segunda também. Você precisa mudar o seu pensamento a meu respeito. Observe. Eu estava falando para o pastor ontem, que a gente estava conversando, né? O seminário de finanças, irmãos, é o seminário que eu menos gosto de falar. Não gosto de falar muito dele. Não gosto de falar. Porque eu entendo que existem princípios da palavra de Deus que precisam ser revelados a nós. Amém? E olha só, não compensa para mim vir aqui
De forma alguma, irmão. Consegue entender? Sim ou não? Não compensa, irmão. Não vem aqui por dinheiro. Eu detesto sair de casa. Não gosto, irmão. Eu pago para ficar em casa. Eu não sou pregador itinerante. Consegue entender? Não sou pregador itinerante. Não, irmãos, eu dou seminários, mas eu dou seminários em lugares fixos. Tem igrejas que eu ensino há 4 anos, todos os meses. Não sou pregador itinerante que sai por aí para ganhar oferta. Estou nem aí para isso. Você consegue entender ou não? Não estou preocupado se você vai gostar de mim, se você não vai gostar de mim. Não estou preocupado se o pastor vai me chamar de volta, se não vai me chamar de volta. Consegue entender? Para mim isso é... Por quê? Eu vim aqui, irmãos, porque eu acredito em algo de Deus para esse lugar. Falei para o pastor ontem. Eu acredito em algo de Deus. E olha só. Eu acredito em algo de Deus não é só para vocês. Eu acredito em algo de Deus para a cidade e para a região. Porque, irmãos, todos os dias eu oro, todos os dias, sem exceção. Senhor, não me deixe ir em lugar aonde o Senhor não tem propósito. Me livra de pregar por pregar. Me livra. Irmãos, eu recebo por dia de 15 a 20 convites para ir pregar em igrejas. Todos os dias. E eu não vou. Por quê? Porque, irmão, eu não sou pregador. Entende? Não vim aqui para pregar. Eu vim aqui para ensinar princípios de Deus que podem mudar a sua vida. Você consegue entender ou não? E eu ainda acho que eu nem vim aqui por causa desse seminário. Eu acho que eu vim aqui por causa da conversa que nós tivemos ontem à tarde. Na verdade eu não acho. Eu tenho certeza. Não vim por causa desse seminário, irmão. Acredite em mim. É porque os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. A gente está pensando uma coisa, Deus já está com outra, tudo pronto. Você consegue entender ou não? Amém, irmãos? Nós tivemos uma conversa onde que o pastor ficava assim na mesa, ó. Se mexia. E aí tinha um casal do nosso lado, né, de uma outra igreja, pararam de comer e ficaram assim, ó. Lá quase 1 hora com a gente sentado, do lado, na mesa do lado, só assim, ó, em silêncio. Aí acabou, eles vieram, né? Vocês são pastores de qual igreja? Aí falamos, tal. Que a gente estava ouvindo a conversa. Aí eu falei, eu percebi. Percebi que estava ouvindo a conversa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então olha só, observe. Quem é que entrega mais primícia? Quem ganha R$900 e entrega por ano, ou seja, colhe por ano, ou quem ganha R$900 e entrega por mês? Por ano entrega mais, diga assim, por quê? Porque quem entrega por ano entrega 900. Sim ou não? São 900 a cada mês. O primeiro mês, 900. Quem entrega por mês, entrega 30. 30 vezes 12, 360. Tudo depende da forma com que você colhe. Olha só, irmãos, atenção. Olha a pergunta aqui importante. De que forma que é entregada a primícia? Então, como é que eu faço lá? Lá na igreja tem os envelopes de primícias. Depois do culto, antes do culto, ou em qualquer horário que a pessoa me encontrar, ela vem e me entrega as primícias e eu oro por ela. Então não é uma oferta feita no culto.
direto ao sacerdote. Então eu recebo primícia no shopping, eu recebo primícia na rua. Consegue entender? Ele tem que orar por você. Se o pastor não tiver essa visão, você está com problema. Você deve pedir. Se ele não orar, irmão, olhe para mim, preste atenção, olha só. Olha só. É que nem Jacó, irmão. Eu só saio daqui se você me abençoar. Olha só, e olha que sério. Os dízimos servem para guardar, para você não perder o que tem. O que faz você receber é ofertas e primícias. Então quem dizima, só dizima, não prospera, não recebe mais. Diga assim, por quê? Porque o dízimo é para repreender o devorador. Guarda, protege o que você tem. E aí é muito simples ver por que as pessoas não prosperam na igreja. Pega o relatório de entrada da igreja, vê o valor de dízimo e vê o valor de oferta. Falta de entendimento. Agora olha só, o texto é claro. Vai fazer repousar a bênção sobre a sua casa. Ponto. Não tem primícia? Essa bênção não repousa sobre a sua casa. A questão não está o quanto você trabalha. A questão está como você recebe o fruto. Você recebe o fruto semanal? Não é o quanto você trabalha. Porque daí nós não dividiríamos por 30. Porque 4 dias nesse mês é domingo, não trabalha. Consegue entender? Não está ligado com o quanto eu trabalho, está ligado com como eu recebo. Eu recebo a cada 7 dias. Então eu preciso dividir por 7, que é a semana. Aí olha só, recebo a cada 7 dias, mas quero fazer por mês. Não tem problema. Soma o que você recebeu nas 4 semanas, divide por 30. Irmãos, a forma de entregar não vem muito ao caso. Você precisa fazer de uma forma que você se sinta bem. Quem recebe R$900 por mês e decide entregar por ano, dá mais do que quem recebe R$900 e entrega por mês. Não é para dar o mesmo valor. Agora também não vá procurar a forma mais econômica, né, irmão? Deus conhece seu coração, querido. Você entrega as primícias de tudo que é proveito para você. Entendeu? Então, fundo de garantia é proveito para quem? Para mim. PIS? Para mim. Diga assim, por quê? Porque o dinheiro é seu. Amém? Olha aqui. Olha como é que funciona. O irmão vem primiciando por mês. Amém? De que forma? De que forma? Por mês. Aí, ele recebeu lá uma herança de 100 mil. Aí ele quer mudar a forma das primícias. Diga assim, por quê? Por causa do valor. Por 30. Ah, mas é 100 mil. Pois é, mas é 100 mil que você recebeu dentro daquele mês, que você receberia os outros dinheiros normais. Você não pode mudar a forma de entregar a primícia porque o valor aumentou. Ah, mas eu plantei a vida toda, mas colheu nesse mês. É a colheita. Tira primeiro a primícia, depois do que sobrou o dízimo. Então, ou seja, ganhei R$900 no mês. Quanto que é de primícia? 30, amém? Então eu vou dizimar de 870. Diga assim, por quê? Porque 30 nunca foi seu. E você não pode dizimar de um dinheiro que não é seu. Olha para mim, quem é que vai dizimar os 30? Quem recebeu. Então, por exemplo, olha só, empresa. É a mesma questão. Eu tenho uma empresa. E a minha empresa fatura 20 mil por mês. Quanto que fatura? 20 mil. Mais 10 mil desse faturamento bruto, eu uso para manter a empresa. Então, todos os meses eu faturo 20, mais 10 mil é giro. Eu preciso de 10 para dar giro. Você está aí? Diga amém. O que eu faço? Eu dizimo esses 10 mil de capital de giro uma vez. Então o meu capital de giro está dizimado. Amém? Agora eu vou dizimar só do lucro. A partir de agora. Entendeu ou não? Ficou claro? Tem que dizimar. É um dinheiro que foi depositado e não foi dizimado. Você tem que entender o seguinte: os dízimos são de tudo. Diga assim, tudo. Tudo é tudo, irmão. Então não dizimei agora. Eu dizimo só do líquido.
quando você receber essa outra parte, você vai ter que dizimar. Olha só, comprei uma casa. Olha para mim. Eu trabalhei, ganhei aí 5 mil por mês. Observe. Trabalhei, ganhei 5 mil por mês, dizimei os 5 mil todos os meses e comprei uma casa por 50 mil. Então a casa está dizimada, sim ou não? Porque eu dizimei o dinheiro que eu comprei a casa. Quando eu fui vender, eu vendi por 100. Eu tenho que dizimar o quê? 50 de lucro que eu tive, que não está dizimado. Você está aí? Diga amém. É muito simples, irmão. A gente faz muita confusão, né? Sobre a esmola. Eu não tinha muito entendimento sobre a esmola. Eu tinha um pouquinho, porque eu não tive. O ano passado você esteve aqui, e uma amiga minha me falou sobre. Aí, tipo assim, tem um comércio, ok? Sim. Se passa todos os dias a mesma pessoa me pedindo uma esmola. Porque se você está dando, é porque você tem o que dar. Se você está recebendo, é porque você não tem o que receber. Então, melhor coisa é dar, porque você está fazendo justiça a um injustiçado, independente do motivo que levou a pessoa àquela situação. Você consegue entender ou não? Então a pessoa vem, me dá um dinheiro para mim comer. Eu tô num lugar, dá dinheiro para comer? Não, eu vou te dar a comida. E vou e dou a comida, porque eu sei que se eu der a comida ele vai comer. Consegue entender ou não? Mas há momentos que não dá. Tem o que fazer. Por exemplo, às vezes eu saio de casa, às vezes eu vou no lanche, vou lá comer um lanche, e aí eu sei que naquele semáforo tal, sempre onde eu paro, sempre a gente pede esmola. O que eu faço? Eu compro mais 2 lanches dentro do carro. Aí o cara chega no vidro, me dá um dinheiro para comer. Você quer comer? Vai comer o quê? Eu vou comer um lanche. O lanche. Diga assim, por quê, pastor? Porque eu quero ajudá-lo. Olha como é que diz a Bíblia. Preste atenção. Olha como é que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim, alguns sem saber receberam anjos em suas casas. Já leu esse texto ou não? Novo Testamento. Alguns sem saber hospedaram anjos em suas casas. Eu te pergunto, o que um anjo iria fazer na minha casa? Então observe, irmãos, gente pedindo esmola é oportunidade de nós provarmos que nós temos justiça. Consegue entender? Então tem a questão das drogas, do álcool. Tente ajudar de uma forma que a pessoa não vá usar drogas. Mas acredite, irmão, a Bíblia diz: dê a quem te pedir. Ponto. Pastor, sobre a mesma verdade que me condena, que me liberta. É isso? Hoje eu sei sobre isso. E o traficante, no caso, que é um dinheiro ilícito, que ele venha ou dar o dízimo ou dar uma esmola ou coisa assim. Olha só, a esmola ele não conhece, no caso ele não sabe, né? Hoje eu sei que é pecado ou coisa assim. Sim. Ele não sabe, ele não tem essa sabedoria. No caso da esmola, ele vai dar ao necessitado, não tem o que fazer. No caso dos dízimos, se o pastor souber que é dinheiro de tráfico, não pode receber. Da prostituição. Então, se ele não souber, aí está. E a Bíblia manda ele não investigar. O pastor não deve investigar de onde vem o dinheiro. Amém, irmãos? Mas se ele souber que é dinheiro ilícito, ele não pode receber. Não pode colocar dentro do gasofilácio. Amém, irmãos? Então, a Bíblia declara expressamente que o pastor não deve investigar sobre a origem dos dízimos. Não é problema do pastor. Mas uma vez que ele sabe de onde vem, e sabendo que é dinheiro ilícito, ele não pode receber esses dízimos. Porque na verdade, irmãos, o dízimo, é porque eles dizem assim, o dízimo está na lei. O dízimo não está na lei. O dízimo está antes da lei. Lembra, a lei começou com quem? A lei veio por? A lei Moisés, sim ou não? Moisés sobe no monte e pega as tábuas da lei. Abraão viveu 430 anos antes de Moisés, antes da lei, e Abraão dizimou. Você sabe o que as pessoas não entendem?
Está vindo um tempo aí chamado milênio, diga assim, milênio. O que é o milênio? É o tempo em que Cristo vai governar a terra. Pessoalmente, Ele vai reinar sobre a terra. E nesse tempo Ele vai receber dízimos. Porque os dízimos sempre existiram e sempre vão existir. Deixa eu te mostrar um texto. O último texto para a gente ir embora, irmão. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Esse texto é um texto importante para você marcar. Você está aí? Diga amém. Está falando de Melquisedeque e Abraão. O encontro de Melquisedeque com Abraão. Amém, irmãos? Melquisedeque é um sacerdote. Amém? 4, olha só. Hebreus 7,4. Você tem que ler o texto, irmão. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. 5. E dentre os filhos de Levi, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então olha só, irmãos, olha para mim, presta atenção. De Abraão vem quem? Isaac. De Isaac vem quem? Jacó. De Jacó vem quem? 12 filhos. Um dos 12 filhos é Levi. Amém? Esse Levi, esse filho de Jacó, se torna uma tribo de sacerdotes. Só essa tribo tem o poder de receber o dízimo dos outros irmãos, das outras 11 tribos. Você está aí? Diga amém. Consegue entender ou não? Então, verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as... Então olha só, Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão e abençoa Abraão, que tem a promessa. Abraão é quem tem a promessa de Deus, amém, irmãos? Qual promessa? Ser pai de multidões, amém? Ser uma bênção. Olha só, verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo... Então diga assim, diante de Deus, o maior sempre abençoa o menor. O que ele está dizendo? Que Melquisedeque era maior que Abraão. E aqui tem um problema, diga assim, qual? Pessoas que falam assim, eu não vou dar o dízimo na igreja para o pastor. Eu vou dar meu dízimo, vou pegar, comprar a cesta básica e vou dar para quem precisa. Diga assim, qual que é o problema? O menor nunca pode abençoar o maior. Seus dízimos, você entrega sempre para o maior que você. Diga assim, para quê? Para que ele te abençoe. Agora olha o verso de número 8. E aqui, certamente tomam os dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Diga assim, aqui recebem os dízimos homens que morrem. Ali vai receber os dízimos aquele de quem se testifica que vive. Quem que é esse? Quem é que se testifica que vive? De quem deu testemunho que está vivo, irmãos? Jesus Cristo. Então diga assim, hoje recebem os dízimos homens que morrem. Eu, pastor, os pastores, sim ou não? Vai ou não vai morrer? Ali, esse ali é o reino milenar. Quem vai receber os dízimos é aquele de quem se testifica que vive. Diga assim, quem? Jesus Cristo. Então os dízimos é antes da lei, durante a lei, depois da lei e no milênio com Cristo. É que você não entendeu o texto ainda. Você está processando, né?
Mas é só você ler com atenção. Aqui recebem dízimos homens que morrem. Ali vai receber um que não morre, mas continua recebendo. Pegou ou não? Quem é o que não morre? Jesus. Mas ele continua recebendo os dízimos. Os homens que morrem só vão receber os dízimos até ele vir. Quando ele vir, ele mesmo começa a receber. E aí a história é muito grande para me te contar agora. Precisaríamos de alguns meses de aula. Você pode dar oferta por tudo. Pelo pecado não, mas você pode dar oferta por tudo. Você pode dar uma oferta de restituição. Você pode dar uma oferta de santificação. Você pode dar uma oferta de tudo, mesmo pelo pecado. Diga assim, por que pelo pecado não? Você não quer saber? Por que pelo pecado não? A oferta pelo pecado é Jesus. Porque a oferta pelo pecado já foi dada. É Jesus, amém? E Jesus é uma oferta. Olha o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus é uma oferta. Ah, eu não gosto de oferta. Então você não gosta de Jesus. Porque, olha só, Jesus é uma oferta dada por Deus a Deus em nosso favor. Deus deu a oferta, Deus era a oferta, Deus recebeu a oferta. Pegou ou não? Quem foi que deu a oferta? Deus. Quem era a oferta? Quem recebeu a oferta? Deus. A seu favor. Amém, irmãos? Tem oferta, são 53 tipos de oferta. São alguns. Deus abençoe os irmãos até a noite.